Aqui é o capítulo de número 6 do livro de Gênesis, né? Eu vou fazer o seguinte hoje, fazer um pouco diferente pela questão do tempo que a gente já ocupou na primeira parte do programa. Eu vou lendo o texto e já vou fazendo o comentário de versículo por versículo e, de repente, me auxiliando aqui com a Bíblia Viva, que traz um clareamento, né? Com relação a leitura ser mais dinâmica, ou seja, a forma de abordagem. Esse capítulo 6, ele trata da corrupção geral do gênero humano, né? Ele mostra que a questão da colheita segundo a semeadura. O homem, ele provoca Deus com atitudes profanas e Deus envia o dilúvio para a destruição de toda a humanidade, salvando-se apenas 8 pessoas. Observemos bem que a questão de ter sido salvo a família de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, não significa que por extensão da bondade de Noé, da justiça de Noé, foram alcançados seus familiares, de forma alguma. A gente entende que por Deus, a forma como Deus sempre tratou, e Ele é imutável, é que cada um é responsável pelos seus atos. No caso da família de Ló não foi assim. Os seus genros, as pessoas que estavam para ser futuros maridos de sua esposa, eles não foram salvos. A sua esposa ficou no meio do caminho, suas filhas passaram por aquela situação difícil, que traz confusão até os nossos dias, né? Em ter tido aquela relação incestuosa com ele. Então, cada um é responsável por si. Não, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não, o condicionamento aí é não crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E tem uma vírgulazinha. Tu e tua casa, ou seja, tu e tua casa também crê. Jamais pensemos isso. A questão é bem individual, essa questão de salvação. E o dilúvio é um prenúncio da questão do arrebatamento, como bem disse Jesus. O versículo 1 e o 2 dizem assim: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. A gente não pode, irmãos, entender que os filhos de Deus eram anjos, de forma alguma. Anjos é espírito. E o anjo, como Jesus falou, nem casa e nem dá-se em casamento. É uma outra dimensão de vida. Fica mais coerente, ou é mais coerente, a gente entender que os homens da linhagem piedosa eram exatamente filhos de Deus, né? E que o da linhagem piedosa eram os filhos da linhagem de Caim. Nessa época, diz aqui o texto da Bíblia Viva, houve rápido crescimento da população mundial e aconteceu então que os filhos de Deus foram atraídos pela beleza das filhas dos homens e eles se casaram com as mulheres que escolheram ao gosto deles. Aí tem aqui uma nota de rodapé que diz assim: a linhagem dos que temiam a Deus misturou-se com a linhagem dos mundanos, dos que não temiam ao Senhor. Então o entendimento fica claro dentro do contexto bíblico, do que a gente entender que houve isso aí, que isso aí fez com que viesse pessoas de estatura acima do normal em termos de altura. Não entendamos assim não. Aí o texto continua dizendo assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Houve uma redução. Aí entra aqui uma complexidade. Que redução foi essa? Seria o tempo determinado para vir o dilúvio? Ou seria a redução da longevidade humana? É coerente se a gente pensar que é uma redução pela longevidade humana, até pela queda que foi dando. No caso, o Noé, ele viveu, por exemplo, se a gente for ficar aqui anos, ele viveu 905 anos. Era uma vida muito longa, não porque os anos eram mais condensados, não pensemos assim não. Era a mesma coisa, só que havia uma robustez e a mão de Deus também naquela situação. Aí o texto continua dizendo assim: havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, esse texto aqui é um eufemismo, né? Tiveram relacionamento íntimo e delas geraram filhos, os filhos de Deus, né? Estes filhos, eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. O que é que está dizendo aqui? Os versículos não é motivo para embaraço, se a gente olhar que Deus ele sempre fez pessoas distintas, tanto no intelecto como na questão física, e continua isso até os nossos dias. Foi o que aconteceu ali naquela época. Tinha pessoa baixa e pessoa grande. Só que de repente as linhagens se uniram e de uma determinada linha ou família ou uma região territorial ficou pessoas bem altas, como tem regiões no planeta, e tem pessoas de cor mais escura, outras de pessoas de cor mais agalegada, tem outros que são pequenininhos demais, outros que têm os olhos puxados. É questões regionais, isso é uma questão hereditária mesmo.
Aí o texto diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do homem, é interessante que a Bíblia diz que viu o Senhor o pensamento, né? Interessante, é porque é patente a Deus, irmão. 7 bilhões de pessoas pensando nesse momento, ele sabe que todo mundo está pensando. Ele é Deus e Senhor. Então ele viu que o pensamento do coração do homem era só mal continuamente dentro da abordagem que eu fiz por último aqui. Ora, Deus ele já sabe de tudo, ele já sabia, e ele sabe que as imaginações do homem são más continuamente. Feliz aquele que aprende isso para poder se defender. Não, eu não sou tão ruim assim, não sou como fulano ciclano. Olha, o parâmetro com outra pessoa, meu irmão, e você nem conhece a outra pessoa, não consegue nem entrar no pensamento, faça o parâmetro dentro da ótica de Deus, no que ele escreveu na Bíblia. Aí você vai, de repente, estar se rastejando aos pés dele, pedindo misericórdia, né? Agora o que Deus está fazendo aqui, ele está nos revelando para nos ajudar a nos conhecermos, e assim a gente passar a depender dele, pois essa é a única forma, irmão, a única saída para a humanidade. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o texto continua aqui, nesse versículo número 5 aqui, que o senhor viu, a Bíblia está falando a questão de medida da iniquidade, né? A Bíblia sempre fala isso aí, volta e meia, esporadicamente, está lá um texto, né? Quando preencher a medida da iniquidade, foi o que aconteceu nessa época, aí Deus trouxe o juízo, né? Não é a questão que Deus vou esperar de uma forma assim sádica, que eles vão se gladiando entre si, para depois eu destruir todo mundo dentro da fogueira. Não, não é bem por aí não. Isso é uma colheita segundo a semeadura, que esta lei aí é uma lei, eu já falei em outras ocasiões, ela, em algumas situações, ela é implacável, não tem misericórdia, porque o próprio homem pediu, ele trabalhou para que o malefício viesse para a sua vida. Aí a Bíblia diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Meu irmão, aí aqui entra um outro problema teológico, filosófico, sei lá. Mas o que a gente precisa entender é que a Bíblia foi escrita no idioma hebraico, o Antigo Testamento. Alguns textos, Daniel, de Neemias, foram escritos em aramaico. Principalmente os textos que foram depois da deportação para a Babilônia, na volta. Algumas partes, né? Não todos, algumas partes. E também acredita-se que o livro de Mateus foi escrito em aramaico, mas isso aí é uma outra questão. E o Novo Testamento em grego. Só que todo o Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, no período intertestamentário, ele foi todo transformado para a língua grega, todo escrito, ou feito um traslado, ou como é que Jesus, meu Deus do céu, agora fugiu a palavra. Uma interpretação, pronto, oh meu Deus do céu, da língua hebraica para a língua grega, houve isso aí. Agora o que a gente precisa entender, irmãos, que quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, em algumas situações também diz que Deus não se arrepende, até porque Ele é imutável, são palavras diferentes com relação ao arrependimento de Deus e ao arrependimento do homem. A língua hebraica, ela não tem vogais. Isso foi colocado lá depois de muito tempo, para não se perder a língua, alguns sinais que dão sons vocálicos. Então a letra NHM, dentro do contexto que está escrito, formou então 2 As, colocando no meio com os símbolos que se dá, formou a palavra Naham, que dentro da transliteração, é isso que eu queria me lembrar, meu Deus do céu, veio natural, glorificado em nome de Jesus. Dentro da transliteração de uma língua para outra, então do aperfeiçoamento da língua hebraica para a compreensão, aí isso significa suspirar, ou seja, sentir pesar, apiedar-se, ter compaixão. Foi o que Deus sentiu da sua origem, do que ele tinha feito. Agora a gente entende aqui que esse respirar profundamente geralmente resulta em compaixão por parte de Deus. Aí entra um outro atributo unicamente dele, que é a misericórdia. Já no caso do arrependimento humano, quando a Bíblia trata, a palavra é chuva, é uma outra palavra hebraica. Esta palavra, ela denota exatamente a pessoa que tem remorso porque está colhendo um fruto por não saber qual seria o resultado de sua atitude. Então Deus, como Ele tudo sabe, desde o princípio e até o final Ele tudo sabe, não tem como Ele se arrepender porque Ele não sabia qual seria o resultado de forma alguma. Já com o homem é diferente, ele faz, se arrepende, Jesus tem misericórdia de mim, aí opera a misericórdia dele. Agora, especialmente quando o homem está andando em caminhos tortuosos, que ele vira-se para Deus e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Se é o que esses crentes falam, se é o que a Bíblia fala é verdade, me salve, me acolhe em teus braços. Nesse momento opera a misericórdia. A justiça de Deus, ela fica assim como se fosse uma mescla junto com o amor, em evidência a misericórdia, e o homem naquele momento ele é alcançado pela bondade de Deus. Mas a gente vai partir para mais um hino, ouvir mais um hino, melhor dizendo.
às 13 horas e 31 minutos, e o hino é com a irmã Leni, Ao Olhar o Sol Nascer.